Olá! Bora conversar sobre um assunto que está mudando tudo na educação? A gente vai ver hoje como a inteligência artificial, a IA, está sendo uma ferramenta incrível para crianças com deficiência visual. A nossa conversa aqui é toda baseada numa pesquisa super interessante do 25 Enancib. E a gente vai descobrir juntos como essa tecnologia pode abrir, nossa, um mundo de possibilidades. E olha, para começar essa conversa, nada melhor do que essa frase, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Isso é a base de tudo. A educação inclusiva, no fim das contas, é exatamente isso. É pegar essa ideia, essa promessa e trazê-la para dentro da sala de aula. É garantir que todo mundo, sem exceção, tenha seu lugar ali. Agora, pensem comigo. E se a tecnologia fosse a chave? Aquela chave que a gente sempre procurou para realmente destravar o aprendizado para cada criança. É essa a grande questão que vai guiar a gente hoje. Não é só sobre um novo aplicativo, um novo gadget. É sobre a possibilidade de finalmente cumprir a promessa de uma educação para todos. Ok, mas antes da gente mergulhar de cabeça na inteligência artificial, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para o retrovisor. Porque essa estrada para a inclusão, nossa, ela é longa e olha, cheia de desafios, viu? A história mostra uma evolução, né? Uma evolução bem lenta, mas constante. A gente saiu de um cenário de exclusão total para um de institucionalização. Olha só esses marcos. Lá em 1620, o primeiro trabalho formal sobre educação de surdos. Depois um salto gigantesco com a invenção do Braille em 1829. E aí, chegando mais perto da gente, a Constituição de 88 aqui no Brasil, que foi um divisor de águas, colocando a inclusão como regra, não mais como exceção. Cada um desses pontos foi uma luta, uma conquista enorme. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa questão, olha esse número: 16%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é a fatia da população mundial que vive com alguma forma de deficiência. É muita gente. Isso mostra que a gente não está falando de um nicho, né? A urgência e a importância da inclusão são gigantescas. Bom, agora vamos afunilar para o nosso tema principal. Quando a gente fala de deficiência visual, é super importante entender que não é uma coisa só. Existem duas categorias principais, né? A cegueira, que é a ausência total ou quase total da visão, e a baixa visão, que é quando a pessoa tem uma visão reduzida, mas que com adaptações consegue aprender visualmente. Saber essa diferença é chave, porque a tecnologia de apoio para um caso pode não ser a mesma para o outro. E aqui, gente, chegamos num ponto que é, nossa, fundamental, e a pesquisa bate muito nessa tecla. A deficiência visual não afeta em nada a capacidade intelectual de uma pessoa. O grande obstáculo, a verdadeira barreira, é a falta de acesso, é a falta de suporte. Esse é um daqueles mitos que a gente precisa derrubar de uma vez por todas para a inclusão de verdade acontecer. E é exatamente aí que a inteligência artificial entra em cena. E entra com tudo. Ela aparece como essa nova aliada, super poderosa, sabe? Trazendo soluções que são, uau, inovadoras para desafios de acessibilidade que, convenhamos, existem há muito, muito tempo. Essa tabela aqui organiza bem as coisas para a gente. Dá uma olhada. A gente tem, por exemplo, os leitores de tela inteligentes, que basicamente dão voz ao que está escrito no computador ou no celular. Depois, as assistentes virtuais, que todo mundo conhece, tipo Alexa e Siri, que abrem um mundo de informações com um simples comando de voz. E, por fim, essas ferramentas de reconhecimento de imagem e texto, que são incríveis, descrevendo o que está ao redor. Juntas, elas criam um verdadeiro ecossistema de apoio. Vamos pensar um pouco no que isso significa na prática. Um leitor de tela com IA não é só um robô lendo um texto. Ele aprende com a pessoa, se adapta, a voz soa mais natural, a navegação em um site ou num livro digital se torna muito mais intuitiva, mais humana. É sobre dar autonomia de verdade no mundo digital. Com as assistentes virtuais, a coisa fica ainda mais direta. A barreira para buscar uma informação praticamente some. Um estudante pode simplesmente perguntar quem foi Santos Dumont, ou pedir para a assistente ler o próximo capítulo do livro de história, ou até ajudar a organizar a agenda de estudos. Tudo isso só com a voz. É um poder de acesso à informação na ponta da língua. Agora, os aplicativos de reconhecimento de imagem, isso é quase mágica. Pensa só, apontar o celular e ele te dizer qual o valor de uma nota de dinheiro. Ou ler uma placa na rua. Ou, e isso é fantástico, descrever uma foto de família, quem está sorrindo, como está o cenário. A IA, nesse caso, está literalmente traduzindo o mundo visual em som. Ok, tudo isso é incrível, né? Parece a solução perfeita. Mas, como tudo na vida, e especialmente com tecnologias tão poderosas, nem tudo são flores.
A IA é uma faca de dois gumes, e a gente precisa com muita seriedade falar sobre os riscos e as questões éticas que vêm junto com ela. E a pergunta que fica no ar é essa: mas a IA é de fato imparcial? Depois da gente ver todo esse potencial, é hora de botar o pé no freio e questionar. Será que essa tecnologia é mesmo neutra? Ou será que ela corre o risco de acabar só repetindo os preconceitos que a gente já luta tanto para combater na nossa sociedade? E o alerta dos pesquisadores é muito claro. Eles dizem que usar esses sistemas de IA na educação sem um olhar crítico para as nossas desigualdades sociais pode acabar piorando a situação. Ou seja, em vez de incluir, a tecnologia pode, sem querer, intensificar a exclusão e a discriminação. E por que isso acontece? Bom, é simples de entender. A inteligência artificial não é neutra, porque ela aprende com os dados que a gente dá para ela. E se os dados que a gente usa para treinar essa IA já carregam os nossos preconceitos, as nossas desigualdades históricas, o que a IA vai fazer? Ela vai aprender e reproduzir exatamente isso. A neutralidade, nesse caso, é uma ilusão. Isso nos leva a outro ponto fundamental: a falta de transparência. Se a gente não sabe como esses algoritmos funcionam, se eles não são auditados, as decisões que eles tomam podem acabar reforçando todo tipo de preconceito. É como criar uma barreira invisível, sabe? Uma barreira que pode impedir o avanço de um estudante sem que ninguém nem perceba o porquê. Então, a gente fica com esse cenário com dois lados da mesma moeda. De um lado, tem a promessa da IA: mais acessibilidade, mais autonomia, um aprendizado super personalizado. É um lado brilhante. Mas do outro, tem o perigo: o viés dos algoritmos, o risco de reforçar desigualdades e até de criar novas formas de exclusão. É esse o dilema que a gente precisa resolver. Beleza. Diante desse cenário, a pergunta é: e agora? Como é que a gente avança? Como a gente pega toda essa parte boa da IA e, ao mesmo tempo, se protege dos perigos? A resposta, como quase sempre, não está só na ferramenta, mas em como a gente decide usá-la. E a pesquisa aponta um caminho. Não é uma solução mágica, mas um conjunto de ações. Primeiro, desenvolver políticas públicas que pensem em tudo isso. Segundo, investir pesado na formação dos educadores, porque são eles que estão na ponta. Terceiro, garantir que essas ferramentas sejam acessíveis financeiramente, senão a gente cria outra barreira. E por último, mas talvez o mais importante, exigir transparência. Exigir que esses algoritmos sejam auditados para a gente saber se são justos. Porque no fim do dia, o objetivo não é só dar acesso a uma ferramenta legal. A tecnologia é o meio, não o fim. O grande objetivo é mudar a filosofia da educação. É criar um ambiente que não só aceite, mas que celebre a diversidade. Que veja a diferença como algo valioso. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar: como a gente desenha e aplica uma inteligência artificial que de fato inclua, em vez de excluir? As ferramentas estão aí, cada vez mais poderosas, mas a responsabilidade de usar essa força para construir um futuro mais justo, essa é toda nossa. A pergunta que fica é: como vamos fazer isso?